quando a equipe de TV Casa Cor vem para o Nordeste, todo mundo fala, então vai passar bastante calor, vai para o sol. De fato, o Nordeste brasileiro é conhecido pelas altas temperaturas, mas existe a serra. Na Paraíba, quais são as cidades que são as cidades do frio? Bananeiras, Areia, Triunfo, a gente chama a região do Circuito do Frio. Tem outras cidades mais próximas. Você costuma ir para a região do Circuito do Frio? Por incrível que pareça, não. Não vai para você. Eu não gosto de frio. Não, eu também não gosto de frio. Você? Também não. Fica gosto aqui no calor. Eu gosto mais de calor. Mas quando elas vieram ver os espaços de Casa Cor, esse espaço aqui já tinha sido definido pelo master plan da casa, que seria a adega da Serra. Então, elas mantiveram, né? Falaram, não, vamos manter. Foi uma opção da gente, preferiu não mudar, para justamente a gente buscar essa característica dessa região que a gente não conhecia. Certo. E trazer essa identidade para cá, para a nossa região litorânea. Como é que a gente identifica aqui os elementos da serra? Bem, a gente quis deixar o ambiente bem rústico, né? A gente utilizou um tijolo de adobe, que é esse tijolo rústico, né? Para ficar bem rústico o ambiente. Tanto também porque ele tem uma propriedade, né? A propriedade dele é conservar a temperatura do vinho. Sim. Esse é um tijolo que tem uma espessura um pouco mais fininha. Tem um pouco mais fina. Ele foi aplicado com uma massa normal. Normal. Não, a massa que foi aplicada em parede é uma AC1, tranquila. Esse tijolo ele foi produzido para a gente poder usar aqui. Sim. Agora ele já ficou... Antes de ser inaugurada a casa, ele já ficou famoso. A gente queria, de início, procurou em vários fornecedores fazer esse tijolinho, mas todo mundo só tinha o tijolo grosso. Aí seria uma parede construída dentro de outra. E a gente não queria isso, nem queria aquela capa de tijolinho que o pessoal coloca em frente de fachada. Aí buscou através desse fornecedor, ele disse que fazia, gostou da ideia, e foi justamente isso. A gente quis buscar no tijolo, proporcionar para essa característica dele de conservar a temperatura e não alterar a forma química do vinho, e ele trazer mais essa propriedade aconchegante, de relembrar a parte medieval, de quando o vinho foi difundido, produzido. A gente saiu estudando para ver justamente essas características. Ele é o ponto principal, talvez, dessa adega, porque você já olha e já põe a mão no tijolo para olhar. Ele está, inclusive, no teto. Aplicação no teto normal, como na parede? O AC3, não. Na parede a gente utilizou o AC1 e no teto a gente utilizou o AC3. Tá, que daí tem uma capacidade de fixação maior. Muito bem. Ele fixa mais, para a gente não queria... O pedreiro disse até que a gente podia colocar o AC1, só que a gente não quis correr risco de uma pedrinha dessa soltar e machucar alguém. Ele disse, não, então a AC3 é a certeza que vocês vão ter. Muito bem. Daí vocês reparem que tem... Em volta desse quadro feito com tijolo, tem ao resto do teto em vermelho, a mesma cor que se reproduz nesse painel, né? Porque a gente quis dar esse tom, esse vermelho. Por quê? Porque lembra a região de Bordeaux, né, que é a região que produz o vinho. Aí a gente também quis dar esse detalhe logo nesse painel de entrada, né, do ambiente, já para dar um destaque logo nessa entrada do ambiente. E aí vocês têm os vinhos como esculturas e esculturas de fato do Miguel dos Santos. Por quê? Porque a adega, a gente entendeu o seguinte, que uma pessoa que ela aprecia um bom vinho, que ela quer ter sua adega em casa, não é uma pessoa leiga, é uma pessoa que gosta de cultura, é uma pessoa que é uma estudiosa. Então, para essa pessoa, a gente identificou que ela também gostaria de obras de arte. Porque o vinho é uma obra de arte. Para se produzir a uva e para se fabricar o vinho, a gente entendeu que isso aí já é uma arte em si. E justamente a gente quis pegar essas esculturas para adequar o ambiente por conta disso. Muito bem. Então, ali nós temos as esculturas mesmo, esse apreciador de arte, os vinhos como peças de arte, mas aqui o cantinho de guardar os vinhos tintos, né? Então, aqui. Isso. A gente separou, né, os vinhos tintos e os vinhos brancos, por conta da temperatura, que é diferente. E a gente fez aí essa colmeia de armazenamento com essas prateleiras, né, de MDF e estruturadas com vergalhão de aço. Cada nicho cabem 2 garrafas.
Isso. Nessa prateleira aqui cabe em torno de 397 garrafas. 300 não poderia ser o desafio do dia de hoje, mas não é porque ela já contou o resultado. 300 não. Só dessa colmeia aqui. Tem o resto da adega. Vamos ver, será que esse vai ser o desafio? Não sei, vamos ver. Aí desse lado de cá, a gente tem o espaço para guardar as taças e também uma área de apoio, né? Com uma pia. Normalmente, quando o degustador do vinho ele pega a garrafa, ele não fica segurando ela todo o tempo para até poder abrir. Ele põe ela no apoio, ele precisa de uma base, porque a temperatura da mão é diferente e já altera o sabor do vinho. Ele precisa de todo esse espaço para fazer o manejo dele. E a torneira, a cuba, é para ele fazer a asepsia, porque ele só toma uma dose e lava a taça, bota de volta. Então, aqui serviu como um apoio para ele. Muito legal. Então, tem um apoio, tem mais garrafas ali embaixo. Aqui tem um bar. As colmeias são de cerâmica. A mesma cerâmica que é feita com tijolo foi feita para a garrafa. Só muda a temperatura de queimagem dela, mas a propriedade continua a mesma, que é conservar. Então, tem mais colmeias para guardar. Aqui, um bar, que seria um outro apoio, com... Olha, tem o Chivas. Você sabe que ontem fui no jantar do Chivas. Vocês sabiam que Recife... Essa é uma informação importante. Recife tem o maior consumo per capita do mundo de uísque. Aprendi ontem com a embaixadora do Chivas do Brasil. Pois é. Maior consumo per capita de uísque do mundo é em Recife. Mas aí eu só vou contar todo o resto dessa história quando eu for fazer cobertura de Casa Cor Recife. Aí eu conto por quê. Estamos no universo do vinho, mas tem aqui... Ele, obviamente, gosta de beber, talvez, outras bebidas também. O Chivas entrou aqui por também trazer essa característica de elegância, de requinte, de uma pessoa mais exigente com seu paladar. Então, ele está aqui. Eu tomei, mas não foi esse não. Eu tomei 18 anos. Bom... Vamos para o lado de cá. Temos uma luminária super bacana aqui. De quem é essa luminária? Quem pira? É da BM. Da BM. A iluminação é da BM. É uma super luminária. A gente quis aproveitar que o ambiente era rústico, mas a gente quis jogar algo moderno para dar aquela quebrada e não ficar muito cansativo. Eles já apelaram muito para o rústico demais. Para o serrano demais. Não, a gente quis buscar em algumas coisas umas características mais moderninhas, contemporâneas. Legal. E também os quadros, né? Os quadros aqui que a gente colocou são da região de Bordeaux. Todas essas fotos são originais. E Bordeaux vocês conheceram, não? Não. Agora vai ter que ir para Bordeaux. Tem sim. A gente vai, porque o nosso desafio, né, da Casa Cor foi montar essa adega da Serra, fazer esse projeto. Então, assim, a gente estudou toda a história do vinho, uma história muito gostosa. Então, assim, é enriquecedora, né? Então, assim, a gente tem, sim, muita vontade de conhecer. Agora vamos se aprofundar. Sempre tem, quando eu vou fazer adegas, toda vez que eu vou fazer adega, o nosso amigo Guido Barbagellata, italiano, que assiste lá de Milão o nosso programa, ele sempre manda a seguinte pergunta: quantas garrafas de vinho vocês beberam enquanto faziam o projeto? Por incrível que pareça, nenhuma. Não beberam nada? Não. A gente estava tão preocupada em concluir tudo no prazo direitinho e não quebrar nenhuma regra dessa que a gente não teve tempo de ter nenhum lazer, não. Era só projetar e concluir. Agora vai ter que beber. O Denis está dentro da área, porque tem uma divisão, da área que seria a área do vinho branco. Isso, por conta da temperatura. Então, ali vocês climatizaram. A gente climatizou, né, e colocamos todo o armazenamento do vinho branco nessa parte, porque ela pede uma temperatura mais baixa. Sim. Deixa eu ver aqui. Ele pede até 16 graus Celsius, que é justamente a gente botou um termômetrozinho para ficar aqui. Você vê que aqui é bem o tempo... A temperatura aqui é bem mais... Ou seja, na verdade, já estaria pronto para servir. Esse vinho já estaria pronto para servir. Já. Todos os vinhos estão numa temperatura já ideal, mas o branco, principalmente. Você pegar na garrafa, ela já é bem geladinha. Porque a gente tá passando frio aí, Denis? Tá gostoso, tá. Tá gostoso. Esse barril a gente buscou também, na referência que a gente tinha, que os vinhos, quando são produzidos, eles são colocados dentro de barris de carvalho para ficar lá envelhecendo, para chegar ao seu ponto. Então, a gente foi em busca de um barril de carvalho. Estava bem deteriorado, a gente mandou restaurar ele. E ali vocês colocaram as rolhas. Foi, porque
quem bebe vinho, o apreciador do vinho, ele tem essa mania de pegar a rolhinha, colocar a data e o evento importante que foi. A rolha é um objeto muito precioso para ele. É tanto quanto propriamente o vinho. Ele joga a garrafa, mas a rolha ele guarda. Não dê a resposta. Você sabe quantas rolhas tem ali? Eu sei, mais ou menos. Mais ou menos. Nós vamos ter que contar. Vamos ter que contar. Para fazer o desafio do dia. E a nossa luminária, né? A luminária de garrafa, que está sendo um sucesso aqui no nosso ambiente, né? A gente mandou fazer. Vocês que bolaram. A gente que bolou essa luminária. Fez o designzinho dela. A intenção era que fossem mais garrafas, mas o pé direito não favorecia, aí a gente diminuiu na quantidade e aí ficou bem interessante. Então, você tem uma lâmpada de filamento dentro, a garrafa foi cortada e o fio passa por cima. E o bu passa por cima. Pronto, ali as pessoas estão gostando da luminária de garrafa. Muito, gostando muito. Todo mundo fala. Eu imaginei, quando eu vi essa luminária, eu falei, o povo deve estar pirando nessa luminária. Muito bom. Bom, agora eu quero o Instagram. Elas são sócias de fato, porque aqui em Casa Cor, Paraíba, a gente teve uma característica interessante. Muitos dos ambientes são feitos por 2 ou 3 escritórios que se reúnem. Nesse caso, não, vocês são sócias. Há quanto tempo vocês são sócias? Nosso escritório fez 1 ano, a gente comemorou aqui na Casa Cor. Muito bom. Então, são sócias há 1 ano. Qual é o Instagram do escritório? Mindelo.porto Arquitetas. Mindelo.porto Arquitetas, porque é Daniele Mindelo, Deise Porto. Então, Mindelo.porto Arquitetas. Aí você consegue ver o trabalho que essas 2 profissionais têm feito aí há 1 ano, juntas no escritório. Isso, há 1 ano. 1 ano. Muito bom. Parabéns. Obrigada. Não vamos beber vinho agora, mas depois a gente volta para beber vinho. Não é? A gente tem muita... Quando a gente combinar, né, Deise? Então, vamos trazer um queijo, né? Um queijozinho. Aí nessa poltrona e fica comendo. Para apreciar o vinho com queijo. A gente descobriu que o vinho exige vários outros tipos de acompanhamentos, que a gente achava que era o queijo, a azeitona e o pão. E com o estudo que a gente teve, descobriu que tem muito mais coisa além disso. Então, a gente vem e já aproveita todo o espaço para comer, beber, certo? Daqui a pouco. Bom, a gente continua agora mostrando TV Casa Cor ao vivo na Paraíba, porque tem muitos ambientes para mostrar, os programas vão ter 2 horas, são 39 ambientes, e a gente vai mostrar todos eles. Os vídeos que a gente faz aqui e onde quer que a gente vá, estão sempre no Casa Cor _ oficial no YouTube. Se você assinar o canal, vai conseguir ver todos. Todas as adegas que a gente já fez e somar todas as garrafas de vinho que todos os arquitetos já beberam para fazer o projeto. A delas é 0, por enquanto, mas quando acabar a Casa Cor... Muito bom, meninas, obrigada. A gente continua com TV Casa Cor ao vivo.